Quando tem que criticar o Renato, eu critico o Renato. E, olha, é quase um pecado capital. Um gremista ousar a criticar o Renato. Tenho elogiado ele pra caramba, tenho defendido ele no sala de redação, inclusive. eu vejo. Porque eu penso que ele fez uma... O Renato, toda vez que o Renato chegou no Grêmio, se vocês pegarem o histórico, cada vez que ele chegou, ele foi melhor. Pode olhar. Desde a primeira... E quem traz ele pela primeira vez era o presidente Alberto Guerra, que na época era o homem do futebol. Então, toda vez que ele veio, ele foi melhor. Teve uma vez que ele chegou, pegou o Grêmio lá quase na zona do rebaixamento, deixou o Grêmio lá em cima. Sempre foi assim. Só que quando o Renato ganhou, efetivamente, que foi a Copa do Brasil 16 e a Libertadores 17, e depois, né, a Recopa 18, mas 16 e 17 especificamente, se bateu muito de que era assim. Não, era um time que começou a ser montado pelo Filipão em 14, chegou o Roger em 15 e o Renato só ganhou. Pô, se o Renato fosse ruim, ele poderia ter perdido. Porque já aconteceu isso várias vezes, né? Do cara que chega e atrapalha. Cara, eu costumo dizer no ar, otário não tem sorte. Porque a sorte, não, a sorte acompanha quem trabalha. O Tele Santana dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu acabo tendo. Então, o Renato era meio que, de certa forma, sempre se colocava um rótulo que o trabalho não era dele. E aí no começo do ano, quando ele consegue remontar esse time, porque ele chega ainda no ano passado, no meio ainda do elenco lá dos Pé de Rato, depois muda presidente, muda elenco, e eu costumo dizer que é o time autoral dele, porque dessa vez, não, esse time foi montado por ele. Não foi do Roger. Não foi do Roger, não foi do Filipão ou de outros momentos que ele pegava com o barco andando. E um outro detalhe, e até ele utilizou esse termo numa coletiva, ele reinventou esse time. Porque o Renato adora jogar no esquema 4-2-3-1. Aí ele viu que esse falso Ramiro, que ele tentou fazer com o Bitelo, ele estava anulando toda a capacidade técnica do Bitelo. E o cara lá pela esquerda, depois que lesionou o Ferreira, não pode ser o Vina, porque o Vina não marca. O Vina, no Ceará principalmente, ele era protagonista. Então o time jogava pra ele. Ele não precisava marcar ninguém. Agora ele não é protagonista. Ele tá no time dos operários. Protagonista é Soares. Aí depois a gente pode olhar o Bitelo. Daqui a pouco a gente até pode dar uma moral pro Cristaldo, que chega com essa função de ser o carregador. O Vila Sante, que pra mim hoje é o melhor volante em atividade no futebol brasileiro. Quem sabe ele e o André do Fluminense, mas não tem um terceiro jogando tanta bola. O Kahneman, que tradicionalmente, enquanto vestir o manto tricolor, ele vai ser isso porque ele se entrega demais, né? Então tem uma série de situações, mas aí o Renato viu que não estava dando certo, ele abriu mão do 2-3-1. Ele foi procurar uma outra situação. E pra mim o maior exemplo é o Cuiabano. Porque eu gosto muito de assistir categoria de base. Sempre que eu posso, eu vou pra Eldorado ali, saio do sala. Geralmente os jogos são às 3 da tarde, então já chego lá terminando o primeiro tempo. Mas eu vou assistir, porque é muito prazeroso tu ver depois aquele menino que tu via já. Tem dois meninos no Grêmio agora que vocês podem anotar o nome. Um é o Nathan Fernandes, que é o extrema pela esquerda, e o outro é o Lian, que é o extrema pela direita. Mais um extremo, assim. São muito parecidos até de corpo, eles, assim, o estilo de correr. São muito bons jogadores. E tem outros tantos que a gente pode citar. Então eu sempre gostei muito de ver isso. E eu via no Cuiabano essa capacidade física. Se tu botar dois caras do outro time agarrados no pescoço dele, ele vai arrastar os caras. Mas eu pedi o Cuiabano como lateral, porque eu não sou muito fã do Reinaldo. Mas o Renato trouxe isso de uma maneira melhorada. Ele bota o Cuiabano avançado. O Cuiabano agora contra o Bahia, ele entra no segundo tempo, como já tinha o Ferreira pela esquerda, ele entra pela direita, ele faz gol. Cara, ele é um menino que tá aparecendo de uma maneira que o Renato já confia nele hoje. Ele é um amuleto do Renato. A gente até tá discutindo se ele pode ser titular ou não. Então, isso também é o mérito do Renato. Ele pega um jogador numa outra função. Então, aquilo que eu tinha dúvida se era convicção ou teimosia do Renato, não, era convicção. Porque teimosia não teve. Ele mudou completamente para poder fazer todo esse encaixe. Então, nesse momento de tudo que a gente está acontecendo, de tudo que está acontecendo no Grêmio, o que faltava em determinado momento foi a intensidade. Que agora o Grêmio tem de novo. O Grêmio tá correndo pra caramba. O Grêmio faz gols 49 em 2 jogos seguidos contra o Bahia. Aos 49, tu botando o teu zagueiro. E a jogada é muito parecida. Porque a jogada agora do gol do Cuiabano, ela nasce com o Bruno Alves, que joga no Bitelo, que joga no Reinaldo, que cruza e o menino Cuiabano sai de trás. Mas espera, o Renato não fazia jogada ensaiada, como é que... Não treinava. Tá. Eu fiz todo esse preâmbulo justamente para chegar nesse ponto. Não tem como tu ganhar sem treinar, sabe? Como o Renato é muito resenha, sabe? O Renato é aquele eterno boleirão e tal.
se colocou no Renato uma marca e disse assim, não, o Renato só entrega as camisas. Chegava a se dizer, por exemplo, que não era o Renato que treinava o time. Isso. Então, cara, isso é exagerado. Então, nesse ano, o Renato tá conseguindo mostrar que na adversidade, porque quando ele vai lá e reclama que que ele precisava de reforço contra o Bragantino, e ele ouve que, nesse momento não adianta tu reclamar porque não tem dinheiro e não tem nem como trazer os caras em função da janela. Ele tratou de ir dentro de casa e ver as peças que ele podia buscar dentro do time. E ele tá conseguindo fazer. Quem é que colocava em sã consciência que o Grêmio fosse o segundo colocado? E, pô, ele foi pra 3 zagueiros. O Renato não gosta de jogar com 3 zagueiros. Mas aí botou o Bruno Vini, que, cara, o Bruno Vini é salário de 2 dígitos. E ele tá jogando uma barbaridade. Até foi mal agora contra o Bahia em relação ao que ele faz. Tá indo bem. Mas aqueles 3 zagueiros do Grenal pra frente, Grenal não conta que a gente ia ganhar de qualquer jeito. Mas é com o zagueiro. Dali pra frente, quer ver o jogo do Flamengo? A gente perde produzindo mais que o Flamengo. Claro, se o cara olhar 3x0, pô, Bagé, tu vai defender 3x0, eu fiz um vídeo assim, a galera queria me bater. Eu disse, não, cara, eu só tô... eu só pra fechar essa parte de por que eu tô elogiando as questões do Renato, porque o Grêmio tá num momento muito acima do que eu, como gremista, esperava. Acredito que vocês também. E tem muita coisa negativa, cara. Todo dia tem uma coisa. Deu lá a microcrise, eu chamo de microcrises. O presidente Guerra foi lá. O problema tá dando aqui na diretoria? Beleza, vamos mudar 2 peças aqui e segue o baile, porque ninguém é maior que o Grêmio. O Grêmio tá acima de todo mundo. Sim. O presidente Guerra é um cara silencioso, não é o cara que entra pra aparecer, mas ele age muito. Todas as vezes, as calmarias que aconteceram não foram pela divina providência. E como ele tem uma relação muito boa de muito tempo com o Renato, isso também facilita. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.